Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Transformatória. Eu sou Everson Barbosa e hoje eu estou recebendo a Adriane Werner, que é jornalista, especialista em oratória e comunicação também. E nós vamos falar hoje sobre algumas dicas, algumas técnicas para você melhorar a forma como você se comunica e principalmente com relação ao cuidado com a voz. Adriane, fale pra gente algumas dicas. E eu sei que tem as pessoas que estão assistindo, elas ficam muito assim, puxa, minha voz, será que eu falo alto, será que eu falo baixo, como é que eu cuido da minha voz, que exercício que eu posso fazer, como é que eu me alimento, eu quero saber de você. Em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com você, sou uma super fã do Transformatória e hoje está aqui junto, que joia, que legal. Você sabe que a primeira coisa é que ninguém gosta de ouvir a própria voz gravada, né? Eu tenho certeza que você ouve isso dos seus alunos, mas parece que não sou eu. E eu sempre brinco com eles, nós temos que nos acostumar a ouvir aquela voz, porque aquela é a nossa voz de verdade, é aquela voz que as pessoas ouvem quando nós falamos. E é o nosso principal instrumento na comunicação. Não é, Everson? A nossa voz é aquilo que vai chegar aos ouvidos das pessoas, né? É aquilo que nós temos de mais ímpar, mais nosso. Temos imitadores, mas nunca uma imitação da voz de alguém é perfeita, porque cada um de nós tem um timbre e aquilo é muito nosso. Então é uma coisa que nós temos que cuidar com muito carinho. E a primeira coisa que nós devemos pensar quando vamos cuidar da nossa voz é a respiração. A respiração é a base para toda boa comunicação. Eu costumo dizer que a respiração nos ajuda em todos os aspectos da comunicação, porque ela nos ajuda a ter o controle emocional, ela nos ajuda a ter a saúde vocal e ela nos ajuda tecnicamente a fazer aquilo que a gente chama de impostação da voz ou imposição da voz. Então ela nos ajuda a trazer a nossa voz para fora, é tudo com base na respiração. E você sabe que tem gente assim que quando vai falar, seja em público ou vai falar com outras pessoas, ele não projeta a voz e aí eu tenho a impressão que essa pessoa não imprime tanta autoridade, assim, parece que ela é uma pessoa mais introvertida, mais tímida. Fala pra dentro, não abre bem a boca. Exatamente. E como é que a gente pode melhorar isso? Colocar mais projeção, colocar mais tom, volume nessa voz? Como eu estava dizendo, então começa na respiração. E a gente tem uma falsa sensação de que respirar bem, respirar profundamente é encher o peito de ar. Tem gente até que fala, enche o peito de ar. Não, nós temos que mandar o ar lá para o abdômen. Se a gente observar uma criancinha respirando, a respiração natural é aquela que ela infla e murcha, infla e murcha. Claro. Se a gente pensar no formato dos nossos pulmões, o pulmão é mais bojudo na parte de baixo. A parte de cima, que fica no peito, é menor. Então, se nós mandamos o ar no peito, 30% na nossa capacidade respiratória. Se nós mandamos o ar lá no abdômen, 70%. Então imagina, é uma respiração muito mais poderosa. Isso é hábito, a gente tem que se habituar, a gente tem que reaprender a respirar. Então, assim, para lançar uma provocação rápida, as pessoas já pensarem nisso, mandar o ar no abdômen. Respira, isso. Enche aqui. Isso, e os cantores dizem apoia no diafragma. Eu digo que isso é meio papo para boi dormir, porque o diafragma em si é um músculo involuntário, mas a gente trabalha os outros músculos abdominais para dar essa força na voz. Então, a força nunca vai estar na garganta, a força tem que estar na barriga. A gente força os outros músculos do abdômen, e é bom que já faz um abdominalzinho também, faz força no abdômen e solta a voz. E aí a força não vai estar na garganta. Eu quero mais volume na minha voz. Eu não vou gritar, eu não vou forçar minha garganta, porque isso vai me dar fadiga vocal depois. Eu faço força no abdômen e jogo a voz lá pra frente. Eu projeto a minha voz. Até porque tem algumas pessoas que quando elas falam muito tempo, um pouco mais alto, elas ficam roucas. Porque elas estão colocando a voz no lugar errado. Exatamente, que é o que a gente fala que vai dar uma fadiga vocal. Chega no final do dia, você está sem voz. Então, fazendo a força no abdômen, a gente joga a voz muito mais claramente, de maneira muito mais limpa, e não vai ter essa fadiga vocal, porque você vai estar falando com técnica o tempo todo. Aí você falou, gente que fala com a boca pequenininha, que não abre muito a boca para falar. E aí a gente vai trabalhar então a dicção, como trabalhar, pronunciar bem todas as sílabas, todas as letras, todas as palavras das frases.
E isso também vai dando mais assertividade, vai fazendo com que a nossa voz seja mais respeitada, mais percebida, as pessoas vão entender o que a gente fala, a gente vai poder interpretar mais. Eu gosto de usar a expressão saboreando mais as palavras. Então a gente vai falar saboreando mais o conteúdo do que a gente está dizendo e não simplesmente falando. Não, a gente vive aquilo que a gente está falando. E com isso tudo a gente vai trabalhando, um pormenor aqui, um pormenor ali, mas a base na respiração, projeção da voz, boa pronúncia do que se fala, e aí o segundo passo então é cuidar da saúde vocal. E aí com água... Isso, saúde vocal, não se expor muito a ambientes que te exigem muito da voz. Então, ar-condicionado resseca muito o ar, prejudica a qualidade da voz. Ambientes muito quentes, muito frios, ambientes muito barulhentos, em que sem perceber a gente começa a falar muito forte, a gritar, e aí não vai lembrar da respiração abdominal, começa a gritar, forçando a garganta. Então, evitar esses ambientes, ter os hábitos saudáveis de alimentação, o velho binômio boa alimentação, exercício físico, isso tudo também nos ajuda. Então, alguns alimentos para dar umas pequenas dicas aí. Alimentos que ajudam na saúde vocal. Maçã. Maçã com a tal da pectina. A maçã é como se fosse uma esponjinha, que ela desce limpando as cordas vocais, que hoje em dia não se chamam mais cordas vocais, se chamam pregas vocais, mas eu prefiro chamar de cordas. A maçãzinha, ela é adstringente. Então, ela desce limpando a voz mesmo. É um santo remédio. Então, a laranja tem pectina também, mas a laranja tem pectina na casca. Nós não vamos comer casca de laranja, né? Então, o melhor alimento é a maçã. O mel faz muito bem em poucas quantidades, porque em muita quantidade ele provoca o efeito contrário, ele queima a garganta porque é muito doce. Então, em poucas quantidades. Própolis, em poucas quantidades, porque senão também ele cozinha a nossa garganta. Muita água em temperatura ambiente, evitar muito quente ou muito frio. Em temperatura ambiente para sempre manter hidratado. Tem algumas correntes de estudiosos da saúde vocal que dizem que nós não devemos ingerir água enquanto estamos falando. Então, no meio de uma palestra ou no meio de uma aula, o professor não deveria ingerir água porque ele aquece a voz e desaquece, aquece e desaquece. Eu sou meio contra essa linha, porque a gente já toma tão pouca água no nosso dia a dia. Ressecando também. Então eu penso assim, sempre que você lembrar, tome água. Não faz mal se for no meio de uma fala sua. Então eu sou favorável a gente sempre hidratar. E aí a gente vai cuidando da saúde vocal. Também tem aqueles alimentos que são sabidamente prejudiciais. Esses a gente deve evitar. Então, notadamente, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, às vezes a gente tem a falsa sensação de que vou tomar um uísque para aquecer a voz, vou tomar um conhaque para aquecer a voz. Falsa ilusão. Ele dá um pouquinho mais de coragem, mas é uma falsa ilusão, porque principalmente a bebida destilada, ela causa uma sensação de amortecimento nas pregas ou cordas vocais. Então, se fica com a sensação de que está com a voz limpa. Um músico, por exemplo, que toque na noite e vai cantar, diz, eu vou tomar um uísque para aquecer, para limpar a minha voz, ele toma um uísque e ele canta uma música. Ao final daquela música, ele toma mais um, ele vai cantar de novo. Mas terceira, quarta música, ele vai estar completamente sem voz. Porque ela causa esse amortecimento e a gente força sem perceber. Então esse é o grande dano das bebidas alcoólicas. Comidas muito gordurosas, carne, chocolate, gorduras de maneira geral. A gordura, se você faz um exame físico ali nas pregas vocais, você vai perceber que a gordura ela se aloja nas cordas vocais. Fica toda cheia de bolinhas ali de gordura. Então isso é péssimo, porque vai encalacrando as nossas cordas vocais. Então, sempre que a gente puder evitar alimentos muito gordurosos, é melhor. Comeu muita gordura? Come a maçã, porque a maçã é a esponjinha que vai poder limpar ali, por ser adstringente. Então, aos poucos, a gente vai pegando também isso de quais são os alimentos que nos fazem bem, quais são os que não nos fazem bem. Evitar os grandes choques térmicos, comidas muito quentes, comidas muito frias, líquidos muito quentes, líquidos muito frios, porque eles também podem nos provocar algumas lesões, alguns danos. Legal. Então, olha só, para você que é um comunicador, para você que utiliza a sua voz para, enfim,
profissionalmente ou não, é muito importante cuidar dessa ferramenta e eu quero agradecer O nosso você instrumento principal. com certeza, por ter estado aqui com a gente. Se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos. Se tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou tão clara, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no falecom@melhorcursodeoratória.com.br. Quero te agradecer por estar Eu que aqui com a agradeço, gente. adorei estar aqui, quero estar mais vezes. Com certeza, a Adriane vai também estar com a gente aqui nas nossas formações de curso para advogados, curso para políticos. Então, se você quer melhorar a sua comunicação, converse com a gente, com certeza a gente pode te ajudar. Um abração! Até mais.